2. Diz assim: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Agora vamos capítulo 9 de Gênesis, o versículo 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Nós estamos, então, desde o capítulo 5, né, do verso 32, que traz com ênfase, né, a questão de Noé. Na verdade, o versículo 30, né, fala a, a respeito de Noé, né, e nós temos, então, esses capítulos que seguem, 6, 7, 8 e 9, fazendo o relato da vida de Noé e trazendo, então, toda a dimensão da vida de Noé e todos os eventos que aconteceram com a Noé e a sua família. E hoje, né, nesse capítulo 9, nós vemos o encerramento ali no versículo 29 que nós lemos, da vida de Noé. Então, essa porção, desde o capítulo 5, né, a parte final do capítulo 5, até o versículo 9, nós estamos neste contexto de pré-dilúvio, dilúvio e pós-dilúvio. Hoje, né, ao capítulo 9, ele nos coloca no novo mundo. Muitos irmãos, né, estudiosos gostam de usar esse termo, o novo mundo. Quando nós encontramos Noé, né, recém-descido, né, recém-pisando na terra, quando o dilúvio chega ao final e as águas escoam, né, depois daquele longo período dentro da arca, Noé, então, está agora com os seus filhos, suas noras e esposa. Essas 8 almas, essas 8 pessoas estão iniciando um novo mundo. E nós vamos encontrar Deus estabelecendo diretrizes para a vivência nesse novo mundo. Então, o capítulo 9, ele, a partir do versículo 1 ao 7, nós vamos fazer a leitura, né, do 1 ao 7, nesse primeiro momento, para nós depois comentarmos. Ele diz assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim. Da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, este é o primeiro trecho que nós temos dentro deste capítulo, e eu gostaria de ver com os irmãos um olhar como o Espírito Santo trabalha, né? Como a palavra de Deus ela é linda. O versículo 1 e o versículo 7, eu vou ler novamente para os irmãos. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja o versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela.
Essa porção, então, ela tem um versículo inicial e o versículo 7, encerrando essa sessão, ambos trazendo a mesma ideia, né? É como se fosse um quadro, uma moldura, né? A moldura de cima, a moldura de baixo, e aqui nós temos, dentro desses versículos, do versículo 2 ao versículo 6, o desenvolvimento das diretrizes de Deus para o homem, que está agora com a incumbência de povoar a terra. Nós estamos saindo daquele trágico evento, né, o mais trágico evento da humanidade até o momento, que foi o dilúvio. O coração de Deus pesado, a maldade se multiplicando, Deus toma essa atitude, preserva essas 8 pessoas, né? Lembrando que Noé é descendência de Sete, e que nessa descendência de Noé, nós vamos chegar em Abraão, nós vamos chegar em Isaac, nós vamos chegar em Jacó, nós vamos chegar no rei Davi e, enfim, no Messias. Então, nós temos Deus trazendo, a partir desta família, um novo início a toda a história da humanidade. Todos nós, sem exceção alguma, somos todos descendentes de Noé e, consequentemente, de um dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tenho certeza que todos nós queremos ser ou de Sem ou de Jafé, e ninguém quer ser de Cã, né? Por quê? Porque nós vamos, e os irmãos já leram esse texto, e nós vamos ver aqui de novo, que neste capítulo nós temos ao surgimento, novamente, do elemento negativo do ser humano, que se manifesta em Cã, e aí nós temos toda aquela situação que nós vamos ver mais ao final, de uma dura palavra de maldição de Noé, e que há toda uma consequência por meio disso. Então, essa porção inicial, Deus está lidando com a questão da terra ser novamente habitada, e dos homens se multiplicarem, e dos homens serem fecundos. E no versículo 2, Deus começa a trazer, então, a sua fala, como vai ser agora esse novo mundo, essa nova etapa da humanidade. Versículo 2: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. O que Deus está dizendo, irmãos? Nós tínhamos uma situação antes do dilúvio, em especial no Éden, nós tínhamos no jardim, uma situação em que os animais ali estavam em harmonia com Adão e Eva. E nós temos ainda uma situação que nós podemos concluir de uma harmonia, ainda que com interferência de Deus, quando os animais são trazidos por Deus à arca, e quando eles permanecem na arca durante todo aquele período de mais de um ano, dentro da arca, eles estão ali naquele momento, de alguma maneira, sendo conduzidos com harmonia, a ponto de ser possível a convivência entre eles, não é? Mas quando nós temos o pós-dilúvio, quando nós temos, então, já essa situação, lembrando, irmãos, é importante, né, que o dilúvio, ele não pôs fim à maldade do homem, não pôs fim à natureza pecaminosa do homem. Noé é um pecador, sua esposa, seus filhos, mas Deus está preservando na família de Noé, na linhagem de Noé, e aí especificamente com Sem, o seu herdeiro, a linhagem do Messias. Então, quando nós lemos esse texto, né, quando nós estamos vendo a vida de Noé e de seus filhos, nós temos que ter em mente que Moisés está mostrando como Deus está preservando a sua promessa de que o descendente da mulher esmagaria
a serpente, não é? De Gênesis 3. Então, nós estamos caminhando e vendo Noé sendo poupado, seus filhos, para que a linhagem pudesse prosseguir diante da terra. O dilúvio, ele sim purifica, porque os filhos de Caim, os descendentes de Caim foram todos exterminados, mas a maldade está na natureza do homem, o pecado está na natureza do homem, e esses 8, eles trazem a natureza do pecado, e isso se manifesta, como os irmãos têm conhecimento no capítulo 9, não é? Quando, agora, neste momento pós-dilúvio, Deus, como uma maneira de preservar o homem, coloca nos animais medo de se aproximarem do homem, para que o homem não fosse a vítima constante de ataque de animais. Por isso que a relação agora entre os animais e o homem, ou o homem entre os animais, ela já não é uma relação harmônica, em especial, evidentemente, falando dos animais selvagens. Deus preserva, né, e faz com que os animais tenham medo e tenham pavor do homem, e por isso, numa situação, na maioria das vezes, os animais tendem a fugir, tendem a ficar temerosos com relação ao homem. E Deus está dizendo aqui também, né, como nós vimos aqui, Deus está falando assim, eu estou entregando tudo na mão de vocês. Deus está restabelecendo, quase que da mesma maneira, as suas promessas feitas a Adão, dando domínio da terra, entregando na mão agora de Noé e dos seus descendentes a questão da criação. E Deus mostra que, a partir de agora, ao homem é dado a possibilidade de se alimentar de carne. O que antes, no Éden, não era permitido, né? Somente eles comiam ervas, como o próprio o texto diz aqui. Agora, eles têm a permissão de comer animais. E toda sorte de animais, como nos é dito, né? Carne, porém, perdão, o 3, né? Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, Deus está, nesse momento, né, pós-dilúvio, autorizando que o homem se alimente de toda a carne. De todo animal que vive, o homem pode comer, sem restrição. Isso mostra, irmãos, que hoje, né, nós vemos um movimento muito grande dizendo que os animais não devem servir de alimento, de comida, né, tentando sensibilizar o homem a essa questão, quando, na verdade, Deus, em sua palavra, nos mostra que os animais foram dados para nós como alimento. Mas nós estamos vendo nesse trecho também, e aqui é importante a gente ter um contraponto, que Deus, ele está cuidando do homem, cuidando dos animais, e poupando os animais, e consentindo que os animais sirvam aos homens, né, como alimento, mas fazendo com que também os homens preservem os animais e tratem os animais com o mínimo de dignidade, né? Então, o equilíbrio da Bíblia é maravilhoso porque mostra que Deus, ele está desenvolvendo um novo mundo, estabelecendo uma relação entre o homem e o animal, e isso se aplica até hoje para nós, com uma consciência de que o homem deve lidar com dignidade com os animais, sem crueldade, sem maldade, e os animais podem servir de alimento para o homem. Não somente as ervas, não somente as sementes, não somente aquilo que a terra produz, mas os próprios animais também podem. Há uma exceção, não é, irmãos? O versículo 4. Carne, porém, com vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, e o sangue da vossa vida, e de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem.
se alguém derramar o sangue do homem, pelo a homem se derramará o seu próprio sangue, porque Deus fez o homem em sua própria imagem. Irmãos, nós estamos aqui, então, Deus está estabelecendo, todos os alimentos podem ser, todos os animais, né? Tudo que se move pode servir de alimento. Há uma restrição. E eu só queria rapidamente ver com os irmãos, antes da gente entrar na questão do sangue, gostaria de ver com os irmãos 3 versículos que falam a respeito do alimento, para a gente ter a compreensão de que hoje, né, nós podemos comer de todos os alimentos, porque tudo foi criado por Deus. Deus, posteriormente, né, ao povo de Israel, estabelece restrições de animais impuros e puros, né, com um propósito pedagógico também, de mostrar que os israelitas deveriam ser distintos e separados dos povos que eram iníquos e ímpios, mas neste momento e no Novo Testamento, qual é a nossa relação com os alimentos? Então, rapidamente, se os irmãos quiserem anotar, eu vou ler aqui os versículos, os irmãos anotem e depois podem consultar novamente, tá? Marcos 7:19, quando Jesus está falando do coração, do coração do homem que procedem todos os males, né? E Jesus está dizendo, não é o que entra, mas é o que sai. O versículo de Marcos 7:19 diz assim: porque não lhe entra no coração, falando do alimento, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, no Evangelho de Marcos, nós temos a declaração de que Jesus considerou puro todos os alimentos. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Irmãos, pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Colossenses. Então, aqui, né, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, é até ensino de demônios, um ensino equivocado. Quem proíbe casamento e exige abstinência de alimentos. Pois os alimentos, aquilo que Deus permite que chegue à nossa mesa, nós devemos dar graças, nós devemos louvar a Deus pelo alimento. Por isso que todas as vezes que nós tivermos comida ou bebida vindo à nossa boca, irmãos, tenhamos esse coração de gratidão. Agradecer ao Senhor pelo alimento que Ele nos dá, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós oramos, agradecemos o alimento e ele é santificado. Colossenses 2, 16 e 17 diz assim: Paulo, depois de mostrar a obra de Jesus, a libertação, Paulo, nesse capítulo 2, ele está enfrentando vários pensamentos em oposição à fé cristã, e aí ele chega no versículo 16 e 17, ele diz assim: ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2,16. Então, a questão da comida e da bebida, aquilo que em Gênesis está sendo dado aos homens, e depois há uma restrição ao povo de Israel.
no Novo Testamento, nós estamos vendo os textos que mostram que nós devemos orar, receber todos os alimentos que foram criados e são bons. Jesus considera todos como puros, não há mais alimento impuro, e que nós não devemos ser esses que, por causa de comida, bebida, dia, festa, lua nova ou sábado, acabam julgando e acabam trazendo contendas entre os irmãos. Porque tudo isso foi sombra do que haveria de vir. E aí Paulo completa, porém o corpo é de Cristo. E agora, só para terminar esse pensamento, irmãos, queria Romanos 14, 20, nós vamos ter uma abrangência um pouco maior, e trazendo já um ensino mais para o nosso convívio. A dificuldade começa com o alimento. Veja aqui como Paulo trata a questão. Versículo 15. Romanos 14, versículo 15, eu vou ler, se os irmãos quiserem anotar. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Aqui o contexto é um pouco diferente, porque nós temos a visão de que comer algum alimento que poderia ser tido como um alimento sacrificado a ídolo, e alguém visse algum irmão comendo, poderia se ofender. Então nós temos mais ou menos esse contexto aqui. Mas como está tratando de alimento, e é importante a gente entender aquilo que Deus nos dá como a bênção e dádiva, né? Nós vamos continuar lendo. Se por causa, versículo 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Qual é a nossa postura? Como nós temos vivido hoje? Nós somos os da paz e os da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Veja, irmãos. Todas as coisas, na verdade, aqui que eu queria mostrar para os irmãos, todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, no que diz respeito ao alimento, as restrições que existiam, em especial ao povo de Israel, que nós vemos ali em Levítico, que nós vemos o povo seguindo uma determinação de Deus, que teve um período. Aqui nós encontramos no Novo Testamento, quando Jesus purifica todos os alimentos, e aí os seus servos, os apóstolos, né, trazem a palavra inspirada para que nós tenhamos consciência de que nós podemos nos alimentar de todos os alimentos, inclusive aqueles que são considerados, né, na lei, impuros, né, porque Jesus purificou a todos, e Paulo aqui está falando isso. Todas as coisas, na verdade, são limpas, o versículo 20. Mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Então, se em um determinado momento, em alguma determinada circunstância, o comer algum alimento para o irmão que está vendo o que eu vou comer gera um tropeço, se ele me vê bebendo alguma coisa gera um tropeço, eu não devo fazer. Tem impureza? Não. Mas o amor e o cuidado para que o irmão não venha a tropeçar na fé, isso é uma das características do novo homem, do homem coletivo. Nós estamos todos inseridos num corpo e com um propósito de paz e edificação de um para com os outros. Então, eu preciso saber que no meu convívio com os irmãos,
Nem tudo eu posso fazer por causa da consciência dos irmãos, ainda que seja puro e que não exista nenhuma ilicitude. Mas se for servir de tropeço, eu não devo fazer. Aí ele segue. 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se eu não vejo nenhum mal em comer um determinado alimento, mas o irmão vê, e eu vou gerar um tropeço nele, e eu como sabendo que eu estou fazendo mal para o irmão, eu estou me condenando. Eu aprovo comer aquilo, mas eu estou me condenando comendo aquilo porque eu estou ferindo o irmão. E aí não é só comida, não é só bebida, é procedimento, é atitude, é fala, não é? É postura, tudo aquilo que vai gerar para os irmãos um motivo de tropeço, eu tenho que, por causa do amor, considerar o corpo de Cristo, porque nós estamos vivendo para gerar paz e edificação de um para os outros. E termino aqui. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque porque o que faz não provém de fé. E tudo que não faz, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então, aqui, ó, recapitulando, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, quando nós estamos aqui vendo essa questão de alimentos, que houve essa liberdade ou essa liberação de Deus para comer os animais, nós devemos entender que as restrições que foram impostas temporariamente ao povo de Israel não se aplicam hoje a nós que estamos na nova aliança. E nós temos todos os alimentos purificados e recebemos como dádiva, e só somos restringidos pelos irmãos, se for servir de tropeço para os irmãos, não é? Então, talvez em algum momento a gente tenha que passar um pouquinho de fome, passar um aperto, guardar escondido, comer escondido em casa, para que não sirva de tropeço para os irmãos. Os irmãos estão entendendo, né? Nesse sentido que eu estou falando. Agora, irmãos, a questão do sangue. Por que, voltando lá para Gênesis, né? Gênesis 9. Deixa eu ver o horário aqui, irmãos. Vamos lá. Gênesis capítulo 9. O versículo 4. Carne, porém, com vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. O sangue, por que o Senhor proíbe que a carne seja, que o animal, né, seja comido ainda com o sangue? A principal explicação, irmãos, a principal explicação está no livro de Levítico 17, versículo 10 a 16, eu vou ler para os irmãos rapidamente também. Diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros, Levítico 17, do 10 ao 16. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós e comer algum sangue, contra ele me voltarei e eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinem entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá de pó.
Então, o que nós temos aqui? Deus está já logo com Noé estabelecendo ou criando uma cultura, uma mentalidade que viria a ser plenamente cumprida quando Moisés viesse a trazer as prescrições de Levítico com relação às ofertas, porque o sangue dos animais é destinado prioritariamente para as ofertas no altar. Então Deus está já antecipando para Noé que a vida está no sangue, porque quando o animal, nós, né, se esvai o sangue, nós temos a morte. E é por isso que, de modo tão lindo e tão belo, todos os domingos, no primeiro dia da semana, é celebrada a ceia do Senhor, com o pão que representa o corpo, de um lado, e o sangue de Jesus no cálice, do outro, mostrando que estão separados, mostrando que houve a morte e mostrando que houve o sacrifício do Cordeiro Eterno de Deus, o sacrifício perfeito para a remissão do pecado de todos os homens, né? Então, por isso que, neste momento, Deus está falando com Noé e gerando uma cultura. E lembrando, irmãos, Moisés está com os israelitas, advindo do Egito, depois de cerca de 40 anos caminhando no deserto, já prestes a entrar em Canaã, onde vão encontrar os cananeus, e vão ter a cultura diferente deles. Moisés está fixando neles, gerando uma visão de mundo, gerando uma cosmovisão de que o sangue, no sangue está a vida, e que eles não devem comer animal com sangue. Tá bom, irmãos? Então, essa é a primeira, essa é a questão do sangue. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, né, depois que a gente terminar esse momento, a gente pode, no final da reunião, se alguém quiser fazer pergunta, ou amanhã, né, se Deus permitir, a gente pode falar a respeito disso, tentar procurar entender melhor, né? Agora nós chegamos num versículo, no versículo 6, que de certa maneira traz para nós um desconforto ou uma surpresa, né? O versículo 6 diz assim, Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus está dizendo o seguinte: eu estou recomeçando a ocupação da terra, e o homem detém a minha imagem. O homem é feito à minha imagem, mesmo depois do pecado. É importante a gente ter isso muito claro, irmãos. O homem é portador da imagem e semelhança de Deus, mesmo depois da queda. E se algum homem for morto, se algum homem for assassinado por um homem, este homem que assassinou deve ser morto. Por quê? Porque Deus está num processo de fazer com que a humanidade expanda, que a humanidade se multiplique. Deus quer fazer com que toda a terra seja ocupada pelo homem, que é a sua imagem e semelhança. E alguém se põe contra a vontade de Deus, operando contra o homem, assassinando o homem, cometendo homicídio contra o homem, indo contra a ordem de Deus de multiplicar. E Deus está nesse processo, nesse versículo de 1 a 7, estabelecendo um critério rigoroso e mostrando o quanto o homem é aprazível diante de Deus, mesmo o homem pecador. Por isso que nós temos o versículo maravilhoso de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está, então, irmãos, preservando o homem, preservando a multiplicação do homem, e fica estabelecido, então, que se alguém matar, este homem que matou
pode sofrer a pena de morte, tá bom? E como nós lidamos com isso? Onde nós encontramos a palavra de Deus estabelecendo isso de uma maneira que nós tenhamos paz e tranquilidade, confiança e segurança no ensino bíblico da palavra? Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 10, diz o seguinte. Romanos 13, de 1 a 10. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada. Não é sem motivo que ela traz espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, porque por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei, né? Na verdade, nós temos aqui o texto do Novo Testamento mostrando que Deus, quando lá em Gênesis, ele permite que o homem seja punido com a sua própria morte por autoridades civis que viriam a ser estabelecidas ao longo do processo de desenvolvimento da humanidade, como uma forma de controle e preservação do próprio ser humano. Vejam, irmãos, Caim matou Abel. Primeiro relacionamento entre irmãos, Caim matou Abel. Lameque, descendente de Caim, matou um rapaz porque pisou no pé e ficou alardeando isso, como se fosse algo positivo. Deus está trazendo uma lei, está trazendo uma punição para restringir o homem, para limitar o homem em suas atitudes más. A lei muda o coração? Não. A punição muda o coração? Não. Mas estabelece limites. A única coisa que faz alguém ter um coração novo é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo por meio da regeneração. Mas para preservar o objetivo de Deus, Deus permite que as autoridades civis preservem e busquem, dentro das suas limitações, preservar o convívio mínimo para que Deus leve adiante o seu propósito e conclua o seu propósito, como nós sabemos que vai acontecer. Tá bom? Então, esta é a situação que Deus estabelece com Noé e com seus filhos, determinando, então, que a partir dessas instruções, eles deveriam povoar toda a terra. Versículo 8. Eu vou ler para os irmãos do versículo 8 ao 17. Diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco,
Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco, por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Irmãos, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus, de modo espontâneo, irmãos, após o sacrifício e a oferta de Noé, lembra quando ele sai da arca, o primeiro ato que ele tem, ele levanta um altar, oferta a Deus, e aquela oferta sobe como aroma agradável a Deus, e Deus então diz de imediato a Noé que faria com ele a aliança, e agora ele está ampliando essa aliança e dizendo: Noé, esta aliança não é somente com você, não é somente com os seus filhos, mas é com todas as gerações seguintes. Então, como toda a humanidade descendem obrigatoriamente de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, toda a humanidade hoje goza desta aliança. A primeira aliança mencionada na Bíblia, feita com Noé, é para alcançar toda a humanidade. Crentes e incrédulos hoje se beneficiam e gozam dessa promessa, dessa aliança que Deus fez, de não destruir mais a terra com águas de dilúvio, preservando os animais, preservando a criação, até o momento em que nós sabemos, né, haverá um novo julgamento, não mais com água, mas com fogo, e nós teremos, então, uma outra questão. Aqui nós estamos vendo hoje, irmãos, porque nós podemos, quando nós olhamos nesse cenário, imaginamos que a primeira chuva que esses homens e mulheres viram foi um dilúvio de 40 dias e 40 noites. E depois, todo esse período de demora para a água escoar. Imagine, irmãos, quando surgisse uma nuvem ou quando caísse a primeira gota do céu novamente, eles, de certo, teriam a convicção de que Deus iria destruí-los novamente por meio do dilúvio. E Deus estaria correto, porque a maldade permanece, e se nós, a cada vez que a maldade se multiplicasse, Deus destruísse com dilúvio, de tempos em tempos, o dilúvio existiria. Mas Deus faz essa promessa e estabelece a Noé e seus filhos um coração de paz. Deus, ele traz segurança. A aliança tem esse poder. Toda aliança de Deus traz para os envolvidos na aliança a segurança de que quem fez a promessa é fiel, no caso Deus. Estabelece uma confiança de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir, então eu posso viver olhando para a aliança, olhando para a promessa, e ela traz paz. Noé experimentou isso, seus filhos experimentaram isso, experimentaram segurança, confiança, paz. E todos os homens hoje gozam disso, e a maioria deles sem saber. Não sabem que o arco, né, o arco-íris, foi dado como sinal. Deus agora, né, e é interessante, eu estava vendo que para existir o arco-íris, né, como nós vemos aqui da Terra, a necessidade de ter água nas nuvens, e quando a luz do sol entra, e entra por essas gotículas, né,
ela produz um fenômeno físico, né, como se ela lá dentro ela se dividisse em várias luzes. Ela entra branca e sai como se tivesse, estou falando aqui numa linguagem mais simples possível, que não tenho conhecimento de física para isso, tá, irmãos? O meu tempo de estudo de física já ficou muitos anos lá atrás. Mas na linguagem simples é isso, a luz do sol entra, a luz branca, passa por essas gotas e elas saem como nós as vemos, né? Normalmente a gente atribui 7 cores, né? Mas os físicos dizem que são infinitas cores. Mas quando nós olhamos isso, e a coisa maravilhosa é isso, que o arco-íris está posto no céu como uma promessa de Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para o arco-íris, nós devemos saber que Deus tem compromisso com a sua e Deus tem compromisso com o homem. E é nisso que nós devemos estar cada vez mais rejubilantes. E por que isso? Porque a partir da aliança com Noé, Deus está olhando na frente outras alianças para que o homem experimente. Aliança com Abraão, né? Então nós temos aliança com Noé, aí nós temos uma aliança específica com Moisés para o povo de Israel, né? E aí nós temos lá na frente, depois, aliança, a nova aliança com Jesus. Deus está, na verdade, irmãos, fazendo com que o homem seja preservado com Noé, para que a aliança com Abraão de abençoar todas as famílias da terra, por meio do Evangelho, por meio do Espírito, se cumpra na pessoa de Jesus, que firma a nova aliança, e aí nós temos, então, o desejo de Deus sendo plenamente cumprido, porque, enfim, Deus tem um novo homem criado à imagem de Cristo e que se desenvolve e é conformado à imagem de Cristo. Nesse propósito, a gente tem que se alegrar. Nós temos que rejubilar. E se Deus permitir, amanhã eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre a nova aliança, aproveitando que nós vamos estar no primeiro dia da semana, em memória do Senhor, e sabendo que o pão e o cálice, né, são o símbolo vivo dessa nova aliança. Nós vamos ver o quanto nós somos privilegiados pela nova aliança. Então, nós estamos aqui vendo que Deus ele está envolvido com o homem, assumiu o compromisso sem exigir nada, nenhuma contrapartida no homem, né? Com Israel, com a aliança de Moisés, né, a aliança mosaica, havia uma contrapartida, o povo de Israel tinha que obedecer, tinha que cumprir a palavra de Deus, né? Mas aqui Deus está dizendo assim, é a minha aliança, eu farei, eu estou me comprometendo, e não espera nada dos homens. Essa é, ou melhor, isso manifesta, mais uma vez, irmãos, guardem isso. Isso manifesta o amor e a graça de Deus com a sua criação. Deus, ele quer preservar, e a aliança não é somente com o homem, a aliança é também com a sua criação. Por isso que o homem tem que ter sabedoria em viver na terra, em gerir a criação de Deus, porque Deus também tem uma aliança com a terra, ou com a sua criação. Vamos caminhando, irmãos. Vamos agora para o versículo 18, tá? Eu não vou falar muito da aliança, porque amanhã eu quero falar um pouquinho da nova aliança, e aí a gente vai ter alguns pontos a respeito disso. O versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Nós temos aqui, então, uma distinção feita por Moisés muito clara, quando ele escreve, dizendo, olha, Cã é o pai de Canaã, e Canaã é o pai dos povos que nós vamos entrar na terra de Canaã, e nós vamos encontrar com esses cananeus ou cananitas, e eles estão debaixo de uma situação de maldição, como nós vamos ver agora.
Então, Moisés está já advertindo, de uma maneira solene, que aqueles que vão entrar na terra de Canaã não devem seguir os hábitos e costumes dos cananeus. Versículo 20. Eu vou ler agora do 20 até o 23. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Irmãos, aqui, como a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela relata e mostra a verdade na natureza humana, né? Nós começamos este capítulo com Noé sendo o homem, o pregador da justiça, e ele é um servo de Deus que nos inspira, que é modelo, mas como um pecador, ele também tem as suas fraquezas, e é o que nós vimos agora. Então, logo após esse relato, né, nós temos algumas considerações muito importantes a serem feitas aqui. Porque o texto nos mostra que o que acontece é algo que todos nós estamos sujeitos hoje. Noé passa, então, exercendo aquilo que Deus manda, né, que controle a terra, que utilize as sementes, né? Depois do dilúvio, Deus estabelece novamente todas as questões climáticas, por isso que termina no capítulo 8, dizendo, olha, enquanto houver a terra, vai haver as estações, vai haver as sementes. Agora, é dado ao homem a capacidade de desenvolver. Deus quer que o homem entenda as leis da criação, as leis naturais, que desenvolva meios, tecnologias, a ciência agronômica, né, como plantar, o tempo da plantação, a melhor época de colheita, tudo isso Deus se alegra e entrega aos homens para que os homens vivam dessa maneira. E Noé está exercendo o seu papel, ele planta, né, a vinha, planta as uvas, e aí depois do tempo, ninguém planta uma videira num dia e colhe o vinho no outro. Isso passou um longo período, um tempo, e aí este vinho ficou pronto. E Noé se embriagou. E quando ele se embriaga, irmãos, quando ele está nesse estado de embriaguez, ele tem a atitude de estar dentro da sua tenda e ele fica nu. O vinho, irmãos, na Bíblia, né, ele é sempre há 2 maneiras. A Bíblia vê o vinho de 2 maneiras. Uma como algo bom e até mesmo relativamente saudável, porque traz alegria para o homem, quando tomado com moderação, né? Então, o vinho é mostrado como algo que dá prazer para o homem, sem qualquer tipo de repreensão, mas o excesso, a embriaguez, é condenada e ela traz severos problemas ao homem. Por quê? Quando o homem está embriagado, ele perde a comunhão com Deus. Um cristão embriagado é alguém que não tem mais comunhão com Deus. Ele tem o Espírito Santo num estado em que já não consegue fazer com que a consciência funcione. A embriaguez nos distancia de Deus e por isso que ela é condenada. Quando Abacuque, né, está falando e profetizando a respeito dessa situação do vinho, ele diz assim, Abacuque 2,15, ele fala, ai daquele, Abacuque 2,15, ai daquele que dá de beber a seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas.
E não vos embriagueis com vinho, diz o apóstolo Paulo, Efésios 5,18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós olhamos que a ideia da bebida, do embriagar-se, é o homem no seu estado natural, caído, que não encontra satisfação em Deus, vai procurar satisfação na sua carnalidade, nós entendemos como isso é agressivo contra Deus. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mostra os efeitos que o vinho traz discórdia, né, o embriagar-se traz discórdia. Quantas famílias arruinadas por isso? Quantas tragédias já aconteceram com homens ou mulheres embriagados? O quanto isso é sério. Por isso que os pais precisam ter muita consciência com a questão de bebida alcoólica dentro de casa, com relação aos filhos. Porque são modelos, servem de modelo. Nós não podemos condenar o que a Bíblia não condena e nós não podemos não condenar aquilo que a Bíblia não condena. A Bíblia não condena o consumo do vinho, mas a Bíblia condena a embriaguez. Então, se alguém consome, faça com moderação, faça sabendo e reconhecendo que você precisa saber o quanto tomar, em que condições, para que não sirva de tropeço. Tanto para quem vê, tem irmãos que, se veem outros irmãos tomando uma bebida alcoólica, podem tropeçar. Então tenha cuidado com isso, irmãos. Por causa do amor, tenha cuidado com isso. E, em hipótese nenhuma, a embriaguez, né? A outra questão que nós vemos aqui, então, quando ele se embriaga, ele está completamente entregue às suas paixões, entregue aos seus ímpetos, né, Noé, ele fica nu, embora sua nudez é bem claro aqui no texto, ele fica nu dentro da tenda. Quando o seu filho Cã entra e vê a nudez do pai, ele tem uma atitude absolutamente reprovável. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender que a nudez é vergonha. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, a primeira reação que eles tiveram, viram que estavam nus e se envergonharam. E se esconderam de Deus, tiveram medo de Deus. Ao passo que quando Deus os cria, o texto diz assim, estavam nus e não se envergonhavam. Quando eles pecam, eles têm a consciência do pecado. Eles se sentem culpados. E a nudez se torna uma vergonha. E a nudez, em especial, irmãos, em especial, nesse momento da história, dos povos antigos, os filhos verem o pai nu, era algo gravíssimo. Mais uma lição que nós devemos ter aqui, né? Já vou falar disso daqui a pouquinho, só concluir aqui. Nessa situação da nudez de Noé, Cã, ele, por alguma razão, e aqui nós temos o entendimento de que a natureza humana, possivelmente, né, a manifestação da queda em Cã, ele vê a nudez do pai e, de alguma maneira, ele fica contente de ver que o pai falhou, que o pai errou, que o pai está numa situação de vergonha. E ele, então, ele tira essa nudez do pai para fora, no sentido de contar para os dois filhos, os dois irmãos, e traz esta notícia para os irmãos. E nós vemos, irmãos, no relato dos versículos, o quanto a questão da nudez era grave, o quanto envolvia moralmente quem estava nu. E quando Sem e Jafé olham para isso, eles colocam uma capa, caminham de costas, colocam no ombro, né, um de um lado do outro, caminham de costas,
e colocam a capa sem olhar a nudez do pai. E quando eles fazem isso, eles estão nos ensinando aqui, ao contrário de Cã, que a nudez deve ser coberta. Como nós explicamos isso para nós hoje no nosso dia a dia? O que é a nudez? O que significa a nudez de um irmão? É o erro, a falha, a fraqueza, a queda, que nós tomamos conhecimento e nós temos a oportunidade de agir, expondo a nudez do irmão ou cobrindo a nudez do irmão. É no sentido de que quando nós entendemos que alguém está numa questão de falha, de erro, nós, com amor, olhamos para esse irmão, entendemos a sua fraqueza, a sua nudez, e nós não saímos falando para os outros. Quanto pecado, irmãos, de maledicência, difamação, de exposição de irmãos. Nós vivemos no tempo da exposição, né? Tudo é exposto publicamente hoje pela internet, tudo. E, em especial, a nudez ganhou um glamour hoje. E nós somos bombardeados o tempo todo como se a nudez fosse algo normal e louvável. E o corpo nu do homem e da mulher é um objeto de arte, é algo que deve ser visto. Um pensamento absolutamente contrário à pureza e à santidade de Deus que nos ensina na palavra. E nós, como a sua igreja e como seus filhos, nós devemos entender que a nudez do homem e da mulher somente é revelada dentro do casamento. O único ambiente em que Deus permite a nudez é no ambiente do casamento. Somente o marido pode ver a nudez da mulher e somente a mulher pode ver a nudez do marido. E nesse ambiente Deus tem bênção para o casal, para o relacionamento íntimo. É algo que a palavra de Deus o tempo todo aprova, santifica e mostra como algo puro e que a Deus deu ao homem. Mas na sociedade que nós temos hoje, nós temos o tempo todo exposição. Qualquer pessoa se sente no direito de expor e levar a público e falar a público a respeito dos outros. E a igreja parece que hoje começa a sentir o peso dessa exposição, e nós precisamos lutar para que a nossa mente não seja cauterizada e que nossos filhos e filhas cresçam conhecendo o ensino da palavra de Deus. As vestimentas, os trajes, hoje, com total, de modo indevido, né? Uma exposição do corpo totalmente indevido, uma sensualidade explícita em todos os ambientes. A roupa, para ser bonita, precisa ser sensual. Nós precisamos ter a mente renovada. E a palavra de Deus é poderosa para isso. Para renovar a nossa mente. Estou chegando aqui, irmão, nos 6 minutinhos finais, né? Mas acho importante falar a respeito disso aqui, né? 1 Timóteo 2, 9 a 10, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque Deus tem uma preocupação em cobrir a nossa nudez, em cobrir o nosso físico. Eu li esse texto que fala das mulheres, se aplica aos homens também. Os homens e as mulheres não devem se vestir de modo sensual, de modo a expor o seu corpo, mas devem ter a consciência de que são templo, santuário de Deus, e que tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor. Isso não tira de nós o bem vestir, o vestir elegante, não é? Mas nos dá a consciência de que a nossa vida é para o Senhor
e que quando nós nos vestimos para o Senhor. E mais ainda, irmãos, nós devemos nos vestir sabendo se eu não vou ser tropeço para nenhum irmão, nenhuma irmã. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Embriaguez e nudez. E aqui, vou rapidamente, termino aqui em 5 minutos, até porque essa parte final é uma parte introdutória para o capítulo 10, então na semana que vem nós vamos ver com mais amplitude a questão da descendência de Sem, Cã e Jafé. O versículo 24 diz assim: Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Quando Noé toma conhecimento e possivelmente, ele tomou esse conhecimento porque se viu com aquele manto por cima dele e ele entendeu que aquela roupa não era dele, né? Como que aquele manto foi parar nele, como que aquela capa foi estar sobre ele. Noé, recuperado da embriaguez, foi procurar saber, inquiriu, e os filhos devem ter dito o que aconteceu. Mas muito provavelmente, irmãos, não foram os filhos que foram procurar a Noé para contar, porque senão a atitude que eles tiveram de cobrir a nudez do pai estaria descobrindo a nudez dos irmãos. Gravem isso aí, irmãos, ó, 2 versículos. Gálatas 6:1, anotem aí. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejais também tentado. E tem mais um versículo, Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Pedro diz, 1 Pedro 4:8, né? E o amor cobre multidões de pecado. Quando nós encontramos irmãos com falhas, com pecados, com transgressões, e nós temos a possibilidade de cobri-los, nós devemos fazer. Não sair alardeando. Se for necessário falar com algum irmão por causa da possibilidade desse irmão estar envolvido ou saber ou ter que agir, nós devemos fazer. Mas numa esfera muito restrita, irmãos, muito restrita, e com um sentimento de responsabilidade do corpo de Cristo. Quem corrige deve corrigir com um espírito de brandura para que não seja também tentado. Então, é simples, é fácil quando nós vemos os irmãos caídos, enfraquecidos, né? Não estou dizendo que os irmãos fazem isso, nós estamos falando de um modo hipotético aqui, né? No meu lugar, eu não faria isso. Mas, irmãos, o Senhor não falou que você deve se colocar como medida de graça ou de misericórdia? O Senhor está dizendo que nós devemos amar todos os irmãos e cobrir todos os irmãos. Isso não quer dizer que nós somos um com o erro, com o pecado. Não é isso. Os irmãos estão entendendo? Mas é nós não alardearmos, nós não difundirmos, nós não tornarmos maior ainda o problema que aquele irmão já está vivendo, tá bom? E aí o que acontece? Terminamos aqui. Nós temos uma situação, né, que traz uma incógnita. Cã foi que difundiu a nudez do pai. E por que o amaldiçoado é o filho de Cã, Canaã? Por quê? Não há muita explicação a respeito disso, então nós não podemos ir muito além para a gente não começar a fazer inferências. O que nós sabemos é que Canaã já era um jovem, já tinha alguma idade, já tinha alguma consciência,
pode ser que ele tenha participado disso, ou estimulado isso, ou aprovado isso. Nós temos também a questão de que, como os filhos de Noé já tinham sido abençoados por Deus, quando Deus faz aliança com Noé e abençoa Noé e a seus filhos, então a maldição talvez não pudesse recair sobre Cã por causa da bênção de Deus, e Canaã, por ser o último filho, o filho mais novo de Cã, assim como Cã era o filho mais novo de Noé, recebeu esta punição. E aqui nós temos, então, vindo de Noé, as duas sementes que seguem na raça humana. A semente da mulher, por onde vem o Messias, que é em Sem, e também com extensão a Jafé, e a semente da serpente manifestada em Cã, punida em Canaã, e aí nós temos toda a descendência de Canaã nessa situação, e os povos adversários de Israel, que são os descendentes de Sem, daí o termo semita, né? Semita é descendente de Sem, e nós temos os israelitas como semitas, temos também, nesse contexto de bênção a Jafé, por quê? Porque nós lemos aqui que Deus disse o seguinte: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Com relação à geografia, nós vamos ver no sábado que vem, se Deus permitir, mas só para finalizar aqui, os irmãos entenderem que é uma bênção para nós nesse momento. Os semitas, né, os descendentes de Sem, que incluem o povo de Israel, não somente Israel, alguns povos ali, os árabes também, nesse sentido de serem também filhos de Abraão, e aí quando Isaac e Ismael, filhos de Abraão, também são descendentes dos semitas, né, de Sem, nós temos essa circunstância, mas o povo em especial, quando fala de ser semita, nesse sentido, são os israelitas. E Deus firma com eles uma aliança. E Deus tem com eles uma promessa. E amanhã cedo nós vamos falar isso, se Deus permitir. Em Jeremias nós vamos ver isso. Mas o que acontece, irmãos? Quando o Messias vem, os israelitas recusam o Senhor. E a maioria dos descendentes de Jafé, a maioria dos descendentes de Jafé, que ocuparam uma região da Ásia Menor, uma parte da região da Grécia, eles são os primeiros a ouvir o Evangelho. E quando o Evangelho chega a eles, eles recebem as boas novas da salvação e creem em Jesus. E essa aliança, os efeitos dessa aliança alcançam essas pessoas na nova aliança. E é nesse sentido que quando o versículo 27 diz assim: engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. As tendas de Sem significa a promessa de Deus ao povo de Israel. Mas quando o povo de Israel recusa o Messias, os descendentes de Jafé entram nas tendas e recebem a bênção. Aonde está isso? E aqui nós acabamos. Romanos 11. Romanos 11, 17, diz o seguinte: se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, falando então dos gentios, dos descendentes de Jafé, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Paulo está dizendo o seguinte: esses descendentes de Sem,
que constituem o povo de Israel, quando eles rejeitam o Messias, eles foram como que quebrados desta oliveira. E porque eles rejeitaram, e nós cremos com a fé, nós fomos enxertados. Nós somos esses que receberam a tenda de Sem. Nós somos Jafé entrando na tenda e recebendo as bênçãos dessa aliança, que amanhã nós vamos falar um pouquinho. E aí, Paulo termina dizendo: não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, os judeus, severidade. Para contigo, nós, que seguem a linhagem de Jafé, bondade de Deus, se nela permanecerdes. De outra sorte, também tu serás cortado. Vejam, irmãos, as tendas de Sem trazem bênção para nós, que nós não éramos da linhagem de Israel. Nós não estávamos enxertados nessa oliveira. Enxertados não, nós não éramos essa oliveira. Nós não éramos os ramos originais. Era o povo de Israel. Quando o povo de Israel rejeita, então a tenda de Sem recebe esses que são descendentes nesse sentido de Jafé, e eles então são abençoados na nova aliança. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar um pouquinho disso. Por isso, irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque o Deus de aliança, o Deus de pacto, ele é fiel. E tudo aquilo que ele fez e que nós estamos vendo foi porque ele é um Deus de propósito. E o que ele começou, ele vai cumprir. E a sua imagem e semelhança está hoje no homem. E o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso só acontece em Jesus Cristo. Este verdadeiro e o grande semita, o grande descendente de Sem, ele então estabelecerá em definitivo no seu reino e na eternidade. E o seu trono estará para sempre cumprido, como foi a promessa, mais uma aliança com Davi, que nós não falamos hoje, para falar um pouquinho amanhã, tá bom? Que Deus nos guarde e nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor a graça de considerarmos a tua bendita palavra, os versículos que nós lemos. Pedimos a iluminação do teu Espírito. Com relação à exposição, Senhor. Se algo não procedeu do Senhor, se algo não veio de ti, se algo gerado pelo homem, que os irmãos tenham discernimento e sabedoria para rejeitar. E se algo procede do Senhor, que seja acolhido no coração dos irmãos e produza a fruto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém.